descobri um artigo interessante aqui, feito pelo senhor Henry Markle. Eu andei pesquisando sobre esse autor, eu não conhecia, e descobri ideias interessantes que ele tem sobre feminismo. Apesar dele ser adepto de algumas teorias da conspiração. Mas quem não tem uma teoria da conspiração de estimação? Mas esse não é o meu assunto, teorias de conspiração. O que me interessa aqui é o feminismo. O artigo dele se chama O Fim da Mulher. Começa assim: graças ao feminismo, a feminilidade está quase extinta. Esse genocídio psicológico é chamado de libertação da mulher. Quando a cultura é controlada por satanistas, o progresso é definido por eles. Fui assistir uma pequena aula de culinária vegetariana. A professora era uma mulher de 70 anos que poderia passar por uma de 55. Havia outra colega do sexo feminino, uma professora canadense de francês aposentada na casa dos 60, que também era muito vivaz. Normalmente eu não noto mulheres da minha idade, quase 64. Mas havia algo estranhamente diferente naquelas senhoras. Eu me senti tão relaxado na presença delas que eu quase dormi. Então eu percebi o que era. Aquelas mulheres eram femininas. Eu tinha tropeçado em uma espécie que está quase extinta, mulher. Assim como eu, aquelas mulheres vieram da década de 1960, um momento de transição. Mas na escola as meninas ainda tratavam de economia doméstica e os meninos tratavam de empreendimentos. Meninos convidavam garotas em certas datas para danças ou verem alguns filmes. Sexo antes do casamento ainda era desaprovado e filhos ilegítimos eram chamados de bastardos. Fomos ensinados a questionar a autoridade, não o nosso gênero. O que tem a ver essas duas mulheres na aula de culinária que definem o feminino? Se eu tivesse que escolher uma palavra, seria vulnerabilidade. Estas são as mulheres que não matam suas próprias cobras. Elas contam com o homem para isso, o seu marido, para protegê-las e para dar-lhes direção. Elas não competem com os homens. E aqui o meu comentário, lembrando daquilo que eu sempre disse, não se pode comparar mulheres de antigamente com as de agora. Ele fez uma comparação muito boa. Daí alguém poderá dizer assim, mas o ginocentrismo sempre existiu. Calma, esse ginocentrismo era benéfico para ambos os sexos em tempos passados. O homem tratava de trabalhar ou caçar, porque era mais forte, e as mulheres cuidavam das crianças e recebiam a proteção de seus companheiros. Ninguém reclamava disso, era vantajoso para os dois. Agora o pessoal reclama que o ginocentrismo continua, e com razão, agora sim, com razão, atualmente. Porque os papéis masculinos continuam quase absolutamente os mesmos e as mulheres foram libertadas de todas as suas amarras. Continuando o artigo dele. Outra palavra-chave é sacrifício. Elas são dedicadas às suas famílias e recebem apreço em troca. Elas são amadas não por sua aparência, carreiras ou réplicas, mas por sua contribuição para as suas famílias. Outra palavra-chave é a rendição. Um homem leal com visão e determinação poderia ganhar devoção a vida inteira de mulheres como estas. Esta é a forma como duas pessoas se tornam apenas uma. Entrega e sacrifício com base na confiança. É como uma mulher de verdade ama. É claro que um homem tem que ganhar e manter essa confiança. O sacrifício de uma mulher inspira o homem a sacrificar-se, ou seja, sacrificar-se para sustentar sua família. E aqui
meu comentário, repetindo, isso hoje em dia não dá mais para fazer. Sacrificar-se por uma mulher, além de não ser recompensado por ela, na hora do divórcio o homem não tem vez e vai se dar mal. Continuando, tanto homens como mulheres têm sido gravemente feridos pelos engenheiros sociais que minaram o sexo e o casamento com a cumplicidade de nosso governo, da mídia e do sistema de educação. Certíssimo. As mulheres têm sido tratadas como poderosas e os homens emasculados. O objetivo é neutralizar e reprojetar a humanidade e deixar a humanidade como uma raça de escravos. Isso nas palavras dele. Eu notei que o autor ele é meio adepto de teorias da conspiração, por isso faço uma ressalva aqui. Para mim, o feminismo apenas se transformou em um monstro autossustentável, que tentará e quase sempre conseguirá engolir qualquer um que se meta em seu caminho. Já não depende de financiamentos privados ou de associações obscuras, secretas, para financiá-lo. Porque o feminismo se aliou ao maior poder que existe, aos governos dos países. Para que mais do que isso? Continuando. As mulheres foram projetadas por natureza para sacrificar e doar-se para a família. Mas o feminismo ensinou as mulheres jovens a serem fortes e independentes e a considerar os homens, o casamento e a família com desconfiança. Como resultado, as mulheres têm sido privadas da atenção que elas desejam e só podem alcançar isso através da dedicação altruísta de um marido amoroso e filhos. Isso também se estende à sua realização sexual. As mulheres costumam ser essencialmente diferentes dos homens. Seu foco era a casa. Seu espírito criava um refúgio e ponto para o homem. A energia deles era equilibrada com a energia delas. As mulheres de hoje são tão ocupadas em perseguir carreiras que são praticamente indistinguíveis dos machos. O feminismo as tem equipado muito com um pênis psicológico. Muitas sofrem com o que eu chamo de transtorno de déficit de personalidade. Elas podem até ter aparência, mas elas têm pouca personalidade, estilo ou charme. Elas não podem ser homens e elas não sabem mais como ser mulheres. Elas são mutantes. Em contraste a uma leveza e charme sobre mulheres femininas da minha geração. Elas não se levam tão a sério. Um homem pode relaxar em sua presença. Elas ainda estão femininas e atraentes, mesmo em seus 60 e tantos anos de idade. Sob o disfarce de direitos gays e femininos, e aqui ele cita os Illuminati, por isso que eu falei em teorias de conspiração. Não estou dizendo que não possam existir tais associações, mas elas são tantas que eu prefiro não entrar nesse assunto. Eu só sei de uma certeza, que o feminismo está aí destruindo tudo, a olhos vistos. As sociedades secretas estão aí, cada um com suas teorias, mas o feminismo está escancarado, todo dia, na nossa cara. Os homens de hoje são sempre retratados como femininos e chicoteados. As mulheres não podem amar esses homens. A essência da masculinidade é poder. Meu conselho para os jovens é o de encontrar uma carreira gratificante que você gosta. Definir uma visão para a sua vida e um lugar para a mulher nela. Em seguida, ajudar uma jovem a encontrar sua natureza feminina fundamental.
fazendo-a aceitá-lo como seu líder. Você deve ser o chefe ou uma mulher não irá respeitá-lo. Você será tratado como um irmão ou um filho dela. Ele tem razão, mas eu não aconselho vocês a seguir essa tática. O feminismo está tão incrustado na mente das mulheres e o sistema judiciário está tão corrompido que não vale mais a pena investir nisso. Além do que, seria uma perda de tempo. Você vai arriscar querer mudar a cabeça das mulheres atuais intoxicadas de feminismo? Você não vai conseguir. O que você vai arrumar é uma Maria da Penha no lombo, uma pensão, visitas aos seus filhos, além de repente falsas denúncias de agressão, de assédio, agressão psicológica e tudo mais que está escrito nas leis. É isso que você vai acabar arrumando. Outra coisa, as taxas de fertilidade estão abaixo do índice de reposição. O Ocidente será um país de velhos, como já acontece lá no Japão. Não há mais tempo viável para uma mudança de comportamento. Já tenho dito isso há tempos. Lógico, nenhum político vai vir a público e falar a realidade. Alguns até falam, mas são ignorados. E também, de que adianta falar? Vamos fazer de conta que o Ocidente ainda tem salvação? Os políticos, lógico, terão que vender o seu peixe. Terão que dizer que há sim uma salvação para o Ocidente. Mas não, analisando friamente os dados de fertilidade, do avanço do feminismo, a gente chega à conclusão que não há mais salvação para o Ocidente. O que virá depois pode ser qualquer coisa, menos o Ocidente que nós conhecíamos no passado. É isso aí.